Mas será mesmo que foi armação tudo isso, gente? Uma espécie de conspiração aí multilouca, envolvendo até mesmo a Pfizer, que era uma das patrocinadoras do evento? Pois é, a gente vai falar sobre isso e eu vou explicar pra você o que pode acontecer com Will Smith e o que já está acontecendo com ele desde toda essa confusão aí de pancadaria no meio do Oscar. E eu vou te falar uma coisa, é que as consequências do ato do Will Smith já estão batendo na sua porta e o ator até mesmo se internou em uma clínica de reabilitação. Vem cá que o nosso papo vai ser daqueles. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Se essa é a sua primeira vez no meu canal, seja mais que bem-vindo e já chegue aqui se inscrevendo, deixando o seu like nesse vídeo e também ativando as notificações para que você seja sempre notificado toda vez que entrar algo novo por aqui. E também, quero te convidar para me acompanhar lá no Instagram e no TikTok. No Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC, porque lá a gente sempre fala de cinema, de séries de TV e eu dou dica para vocês o tempo todo. Sempre, todo dia tem coisinha nova por lá, ok? Agora vamos falar sobre toda essa confusão do Will Smith. Eu já fiz um vídeo anterior que você pode depois conferir aqui, nesse cardzinho que tá ali em cima, em que eu expliquei o que de fato aconteceu, mostrei ambos os vídeos legendados, tanto do Oscar de 2016, que é quando toda a rusga entre Chris Rock e Will Smith começou publicamente, e também, é claro, o fatídico momento em que o Will Smith acaba agindo daquela forma. Eu já mostrei tudo isso pra vocês, agora eu quero falar pra vocês sobre o que pode acontecer com Will Smith. Especulava-se muito a respeito dele ser banido da academia. Ele se antecipou num movimento que eu achei que foi muito estratégico e antes da deliberação da academia, que aconteceria mais por meados de abril, eles já tinham algo agendado pro dia 18 de abril, onde eles deliberariam com mais precisão em relação a esse caso. Ele foi de antemão e já pediu a sua saída da academia. Isso foi importante porque é diferente, é que nem quando você comete um crime, entre você ser pego pela polícia e você se entregar, é claro que existe uma diferença na pena, não é? Porque quando você se entrega, você não apenas está assumindo a sua responsabilidade na circunstância, como você também está se comprometendo em se submeter à lei, se submeter a uma correção. É diferente de quando você depois é preso, né, gente? Quando a gente está falando de uma situação como essa, é muito mais honroso da parte do Will Smith pedir a sua saída da academia do que ser julgado pela academia e ser convidado a se retirar dela. Porque aí é aquela coisa, você ficou na defensiva, você não tomou responsabilidade pelos seus atos e você ficou esperando que talvez em um ato de misericórdia a academia votasse a seu favor. Então é claro que isso mostra não apenas para os demais membros da academia, mas mostra para o público geral que ele tem ciência do que ele fez. Apesar das atitudes do Will pós-Oscar terem sido bem duvidosas, né? Já se falou muito que não apenas ele riu da piada do Chris Rock, mas como também logo depois de todo o ocorrido, em que ele ainda fez aquele discurso super melodramático e super emocionado, ele tava lá na after party da revista Vanity Fair, curtindo, cantando, dançando com o seu prêmiozinho, com a sua estatueta na mão. O que pegou muito mal pra ele, porque o que aconteceu com aquele cara que no palco chorou tanto a ponto de saiu uns catarrinhos aí, que eles tiveram que cortar a transmissão da cara dele, né? Tiveram que mostrar outro tipo de transmissão para não ficar feio para ele. O que aconteceu com esse cara que teve toda essa reação super emocionada e super sensível, mas que 10 minutinhos depois estava lá comemorando horrores, dançando como se nada tivesse acontecido. After the show, a somber Will and Jada went home to reflect and oh, no, wait, hold on a second. He went to a party where he got very jiggy with it, really, really jiggy. Então essa decisão já é um ponto positivo pro Will no meio desse caos em que ninguém está defendendo ele lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve um movimento diferente, onde muitos fãs apoiaram ele, muitas pessoas ficaram em cima do muro, muita gente condenou não condenando a
a piada do Chris Rock, né, gente? O que eu achei muito interessante, porque teve gente falando, eu não sou a favor de violência, mas achei que foi bem feito. Então não tem como você falar que você não é a favor da violência e na mesma frase falar que foi bem feito, né, gente? Principalmente porque foi uma piada que, assim, no fim do dia foi uma piada inocente, porque o Chris Rock de fato não sabia que a Jada Pinkett Smith sofria de alopécia. Então, meio complicado. Agora, nos Estados Unidos, a questão da agressão é algo muito sério. E esse é um ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, que eu quero comentar com vocês. A gente tem uma questão que nos Estados Unidos é muito importante. Um tapa no Brasil é visto apenas como um tapa, não é visto como violência. Nos Estados Unidos eles são muito criteriosos e eles são categóricos de chamar qualquer tipo de movimentação dessa natureza como agressão física, como um ato de violência. E no fim do dia é isso que todo mundo tá chamando por lá. Então nós temos não apenas a classe de comediantes, mas muitos atores, muitos cineastas, muitos profissionais de muito renome em Hollywood condenando Will Smith, chamando de grotesco. A Wanda Sykes, que foi uma das comediantes que apresentou a premiação ao lado da Regina Hall e da Amy Schumer, deu uma entrevista no talk show da Ellen DeGeneres e falou que aquilo foi nojento. And I just felt so awful for my friend, you know, Chris, and it was sickening. I physically felt ill, and for them to let him stay in that room and enjoy the rest of the show and accept his award, I was like, how gross is this? This is just the wrong message. You assault somebody, you get escorted out the building, and that's it. E é por isso que, em geral, muitos estão condenando. O Pedro Almodóvar, cineasta Pedro Almodóvar, que estava indicado ao Oscar, também condenou. O Jim Carrey, que é um comediante que vocês amam também, eu sei disso, também condenou. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse. And it really felt like, oh, this is a really clear indication that we're not the cool club anymore. Então nós tivemos vários posicionamentos contra o Will Smith, o que é muito complicado para ele, porque a gente tá falando de um ator que é mundialmente conhecido por ser carismático e que agora ficou com a sua imagem de bom moço extremamente comprometida. E aí a gente também tem nesse contexto o quê? Muitas pessoas resgatando entrevistas antigas do ator em que ele condena a violência para falar que não apenas essas entrevistas envelheceram muito mal, como elas contradizem o homem que subiu naquele palco e acabou deliberadamente agredindo o Chris Rock como se aquilo fosse a coisa mais banal do mundo em rede mundial. Então a gente tem esse contraste aí e é claro que todas essas coisas afetaram a vida profissional do Will Smith a curto prazo. Eu não acho que ele é um ator que vai ser marcado a longo prazo pelo que ele fez, mas eu não acho que no cenário norte-americano isso vai passar ileso. E no meio de todo esse contexto e de notícias sendo divulgadas a todo momento, a academia deliberando, membros da academia indignados com o que aconteceu, o que a gente recebeu de notícia mais recente pelo site The Sun? Pois é, segundo a publicação do The Sun, o ator se internou em uma clínica de reabilitação para tratar de todo esse estresse emocional ocorrido em virtude do Oscar. Segundo uma fonte próxima do ator, ele foi ali justamente para fazer uma espécie de soul searching. Soul searching seria o quê? Foi justamente uma reflexão da alma. Ele tirou esse período para tirar um tempo de reflexão para sua alma, para ele avaliar a conduta dele e para ele tentar avaliar também se essa conduta seria consequência de coisas antigas. E eu vou chegar nessas coisas antigas daqui a pouco. Então ele se internou em uma clínica de reabilitação muito famosa, que acomoda sempre ricos e famosos, e ele vai tirar um tempinho ali justamente para descansar sua mente e para tentar processar tudo o que aconteceu e por que ele teve aquela atitude mais brusca. Eu acho isso muito interessante, porque o Will Smith ele tem vindo de uma polêmica muito complicada que gira em torno do seu relacionamento. Especula
especula-se que a atitude dele em relação a Chris Rock não seja essencialmente em relação a uma piada que ele fez lá em 2016, como eu já contei pra vocês, e uma segunda piada que ele fez em 2022 ali no palco do Oscar. Acredita-se que muito tem a ver com o caso que a Jada Pinkett Smith teve com um amigo do filho dela, Jaden Smith, chamado August. Pois é, esse cantor teve um affair com ela, e o menino tem 29 anos de idade, se eu não me engano, e toda essa situação do affair que ela teve com esse jovem, que eu acho muito complicado, gente, porque pensa comigo, a sua esposa tem um caso com o amigo do seu filho, isso é muito problemático, gente. Cadê Freud aqui para tentar explicar toda essa confusão? E não bastando todo esse caso que ela teve com ele, ela expôs o Will Smith lá no Red Table Talk, que é aquele talk show que ela, a sua filha Willow Smith e a sua mãe possuem no Facebook Watch. Falei desse programa para vocês também lá no vídeo anterior, que vocês podem assistir depois. Naquele programa, ela expôs toda a situação conflituosa do seu relacionamento com o August na frente das câmeras pela primeira vez ao Will Smith. Ou seja, ele tomou ciência da dimensão do caso que ela teve, das suas motivações e de tudo que aconteceu por trás desse caso ali durante a gravação do talk show. O que eu acho de extremo mau gosto, de extrema falta de respeito ao seu cônjuge e de um nível problemático absurdo. Eu não acho que você jamais deveria expor uma pessoa que você diz amar tanto dessa forma, de maneira tão pública. E aí é claro que a gente tem um dos momentos mais delicados do Will Smith em se tratando de vida pública, porque aí ele tem o casamento dele sendo exposto pela própria esposa em um talk show que é só sobre a família deles. Então acredita-se também que toda essa questão do conflito do relacionamento deles, do casamento entre eles, tenha afetado muito o Will Smith. Dito isso, tem uma pergunta que não quer calar, que muitos estão se fazendo. Será que o Will Smith vai perder a sua estatueta do Oscar? Eu fiquei pensando, cara, ele errou. E quem nunca errou, né? E assim, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca agiu num súbito de agressão, seja verbal ou não, né? E não se arrependeu depois. Então eu não acho que ele deveria perder a estatueta dele. No primeiro momento eu achei, depois de uma reflexão muito forte e oração também, eu não acho que essa seria a melhor escolha. Mas eu acho que ele precisa ser responsabilizado. Eu acho que ele deveria ser não apenas banido da academia, ele já pediu para sair, então é claro que ele já está fora da academia, mas eu acho que ele deveria passar por um hiato. Tipo assim, pelos próximos 5 anos ele não pode voltar para a academia. Ele deveria ser colocado um pouquinho na geladeira até para ele entender a dimensão do que ele fez e entender que, independente de você ser o Will Smith ou não, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Dito isso, a carreira dele também sofreu uma outra baixa, porque a Netflix suspendeu a produção do thriller de ação Fast and Loose, que seria estrelado por ele e que seria dirigido por David Leitch, que é o mesmo responsável por Deadpool. David Leitch não apenas co-dirigiu John Wick com Chad Stahelski, como também dirigiu a sequência de Deadpool. Ele chegou a abandonar o projeto Fast and Loose, porque ele foi assumir um novo projeto pela Universal, e o projeto estava sem diretor, mas como Will Smith na época já estava sendo muito especulado para ser o grande vencedor do Oscar pelo seu papel em King Richard, Criando Campeões, a Netflix estava ali às pressas tentando encontrar um novo diretor para assumir o projeto, para surfar em toda a onda do fato do Will Smith ser um dos nomes mais comentados no momento, por conta da perspectiva de que ele ganharia o Oscar. Isso, é claro, foi tudo antes da premiação. No instante que a premiação aconteceu e a gente teve todo aquele ocorrido entre ele e o Chris Rock, a Netflix decidiu recuar com o projeto e colocou o projeto na geladeira. Isso significa que o filme foi cancelado? Não. Eu acho que a Netflix pode acabar retomando o projeto mais pra frente, assim que as águas estiverem mais calmas e assim que o nome do Will Smith voltar a ser um nome que seja
sempre remetido a grandes projetos e sempre também ao carisma dele. No momento não é uma boa investir no Will Smith, porque é claro, o nome dele tá sempre sendo vinculado a esse ato de agressão. Mas eu não acho que a Netflix vai suspender o projeto. Pode ser também que a Netflix encontre não apenas um novo diretor, mas um novo ator para assumir o papel que seria do Will Smith. E nesse filme Fast and Loose, Will Smith daria vida a um chefão do crime que acaba perdendo a memória depois de um ataque. Remontando as pistas, ele vai descobrir que não apenas ele era um chefão do crime, mas que também levava uma vida dupla como sendo um pobre agente da CIA. Pois é, a gente não sabe como esse projeto vai seguir e quando isso vai acontecer, mas por hora Fast and Loose tá com a sua produção congelada e suspensa. Além disso, a produção da cinebiografia da história de Will Smith sofreu um grande problema. Segundo o tabloide The Sun, a Netflix e a Apple TV Plus estavam disputando a compra dos direitos de adaptação do livro biográfico do ator, lançado no ano passado. No entanto, uma fonte segura revelou ao portal que ambas as plataformas retiraram suas ofertas milionárias em virtude do incidente do Oscar. Agora eu quero que vocês me contem, depois de tudo isso que a gente falou, vocês acham mesmo que toda essa circunstância envolvendo Chris Rock e Will Smith não passou de uma grande armação arquitetada pela Pfizer? Eu acho que as consequências já estão indo numa extensão grande demais pra gente continuar desconfiando que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração. Eu creio que tudo isso realmente aconteceu e eu espero muito que o Will Smith volte com a sua boa forma, volte como aquele cara que a gente sempre gostou tanto, que exala carisma. E que o Chris Rock também continue conquistando a sua carreira como comediante. Ele é um dos melhores comediantes que existe. Eu acho que ele e Dave Chappelle, pra mim, são os melhores que nós temos no momento. E também, é claro, o Pete Davidson, que é um dos meus favoritos. E eu espero ver ambos os atores conquistando seus espaços cada vez mais na carreira onde eles atuam. Eu fico muito triste com tudo que aconteceu e eu espero muito que o Will Smith possa voltar melhor e que o Chris Rock também possa continuar sendo um comediante excepcional. Fico muito feliz de saber que o Chris Rock não apenas defendeu o Will Smith, não deixou que a academia expulsasse ele da premiação, como também condenou pessoas que estavam ofendendo o Will depois do ocorrido. Eu acho que isso mostra muita nobreza e mostra que ele é um homem que não tá ali para ver sangue. Ele só quer realmente que ambos vivam em paz em suas respectivas profissões. E é nada menos do que a gente quer, né, gente? Todo mundo quer todo mundo vivendo em paz, fazendo aquilo que ama. Se você gostou desse vídeo, não deixa de me seguir também lá nas redes sociais, que eu estou no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. E continue por aqui que tem sempre vídeos muito bons, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!